Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o H Plus Tá On. E episódio de hoje é um assunto assim, disciplina que todo mundo ama, que é a matemática, e para isso temos aqui o professor Nando Nisoli, de matemática. Seja bem-vindo, Nando. Enquanto eu vou projetar para você dar dicas de matemática para a galera gabaritar, né? E aí, Kim, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com você. A última vez que eu vim aqui hoje... Hoje não, né? A última vez que eu vim aqui no podcast, no H Plus Tá On, foi para falar do Enem. E hoje a gente vai falar de FUVEST, né? FUVEST, uma das provas mais esperadas de matemática aí, bem conteudista. Normalmente na prova aí 12, 13 questões. Acho que você vai colocar aí as incidências, né? Para a gente ir discutindo em cima delas e o que esperar da prova em cada uma das incidências. Aí, ó, projetado, incidência dos últimos 5 anos. Deixa eu aumentar aqui. Matheus, tá bom? Ficou bom? Um pouco mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 temas. 11 temas. 11 grandes áreas. Isso. A ideia é assim, eu tenho aprendido muito, viu? Fala a verdade. Ah, é? Porra. Tá estudando pelo podcast. Estou estudando. Espero aprender a matemática. Hoje vai. Juro, vamos lá. Qualquer dúvida você me chama, tá? Você pode me interromper, fica à vontade. Meu pai amado, vou perguntar muito. Seguinte, pessoal, então fiquem atentos aí. A gente vai varrer a matemática basicamente toda, né? Então, com toda certeza, você vai encontrar, não é? Você vai encontrar alguma coisa do que a gente conversou aqui. Então, a ideia é servir como uma revisão, como os alunos, né? Os vestibulandos como um todo. Tem tanta coisa para lembrar, às vezes, né? Conversando, escutando a gente falando, fala, putz, vou dar aquela última olhadela aqui ou acolá. Certo? Sempre bom, né, fazer isso antes da prova. Sempre bom, sempre bom. De uma maneira leve e tal, né? Isso. Então, sem perder muito tempo, Nando, primeiro tópico, álgebra. Álgebra, 37,5%, bastante, né? Bastante. É o que mais cai mesmo na prova. Posso juntar 2 desses grandes temas pra gente começar falando? O que você quiser. Álgebra e aritmética. Álgebra e aritmética? Boa. São aí quase mais de 55% da prova, né? São temas clássicos na FUVEST. A FUVEST adora essas 2 grandes áreas, né? E o que mais aparece aí são, para álgebra, são as funções, os polinômios, e para aritmética são aquelas questõezinhas mais estilo Enem, né? Quem assistiu, né, aí o episódio do H Plus Tá On, ou ouviu, né, o episódio do H Plus Tá On do Enem, o que mais cai é a parte de razão, proporção, regra de 3, foi o que realmente apareceu na prova no segundo dia do Enem. Cai também na FUVEST. Mesmo lógico. Esquema, não? Não com mesmo esquema de questão, mas não com a mesma intensidade, a mesma frequência, né? Dominou a prova do Enem e não domina a prova da FUVEST. A FUVEST já espalha mais em todos esses temas, né? Então vamos começar por funções, que eu acho que é o assunto que mais cai aí de álgebra, que mais aparece na FUVEST. Funções de primeiro e segundo grau. O que você tem que tomar muito cuidado, né? Você aí, aluna do H Plus, ou quem estiver ouvindo aí esse podcast, assistindo esse podcast, as funções de primeiro grau, elas podem aparecer dentro do tema função mesmo. Há um gráfico, que é uma reta, né? A função do primeiro grau tem como gráfico uma reta, ou crescente, ou decrescente. E pode aparecer também em geometria analítica, que é um tema que cai bastante. Aí eu vou contextualizar um pouquinho aí falando da equação da reta. Bom, a função do primeiro grau, você tem que tomar muito cuidado. Se ele te der a função, você tem que tomar muito cuidado para verificar se o A é positivo, se o A é negativo, porque isso vai influenciar na inclinação da reta. Lembrando aí, né, turma, se o A é positivo, a inclinação da reta aí ela é crescente. Se o A é negativo, a retinha ela é
decrescente. Pode aparecer função do primeiro grau com função do segundo grau, uma questão de gráficos. Tome muito cuidado, a FUVEST gosta disso. Algumas vezes já apareceu. Você ter o gráfico da reta, da função do primeiro grau, e o gráfico da parábola, que é a função do segundo grau. Então, veja, muito provavelmente essa questão vai cobrar o ponto de encontro entre os gráficos. Então, se um ponto faz parte da reta e esse mesmo ponto é o ponto de encontro da reta com a parábola, obviamente, o ponto também faz parte da parábola. Se ele não te der esse ponto, basta você fazer um sisteminha, né? Isola o x ou isola o y na função do primeiro grau e descobre o x ou y da função do segundo grau e automaticamente você acha o ponto. Da função do segundo grau, o que você tem que saber de mais importante? A função quadrática, né? A função ela é do tipo ax quadrado, né? Y igual a ax quadrado mais bx mais c, sempre com esse a diferente de zero, né? Porque se o a for igual a zero e o b diferente de zero, a gente tem aí o gráfico de uma função do primeiro grau. Então, você tem que tomar muito cuidado aí. Se o A é positivo, a parábola tem a concavidade para cima. Se o A é negativo, a parábola tem a concavidade para baixo. Mas o mais importante da função do segundo grau é o vértice. O vértice, que se a parábola tem a concavidade para cima, ou seja, o A é positivo, o vértice é o ponto de mínimo. O que isso quer dizer? Que é o menor ponto da parábola, né? Quando a parábola faz a sua retomada na subida, ela vem descendo, vai fazendo a retomada na subida, o ponto de mínimo ali é o vértice. Aí o x do vértice é menos b sobre 2a, lembra disso? E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Também é menos b sobre 2a e também é menos delta sobre 4a se a parábola tem a concavidade para baixo. Só que aí o vértice deixa de ser ponto de mínimo e passa a ser ponto de máximo, o maior ponto possível da parábola. Outro assunto de álgebra e aritmética aí que cai bastante são os polinômios, né? A FUVEST adora polinômio. Então fique atento aí à divisão de polinômios. Isso que não cai no Enem. Isso que não cai no Enem. Essa parte aí não aparece no Enem. Você lembrou, né, que a gente comentou. Tô atento. Boa. A lição está sendo bem tomada aqui. Isso, pô. Polinômios. O polinômio, né? O polinômio você tem que tomar cuidado com a divisão, teorema do resto. Lembra, quando você pega um polinômio p de x qualquer e divide por outro, e esse outro é um binômio do primeiro grau, x menos 3, x mais 5, é um binômio do primeiro grau, o resto é o p do cara que anula esse binômio. Então, por exemplo, se você vai dividir um polinômio por x menos 3, o cara que anula x menos 3 é o 3. Porque quando você substitui o x por 3, fica 3 menos 3, e aí resulta em 0. Então, o resto seria o p de 3. Basta você substituir o 3 no lugar do x lá no polinômio que você tem o resto. Então, o resto é o p do cara que anula o binômio. Você tem que tomar muito cuidado também com o dispositivo prático de Brio-Ruffini. Quem não lembra e quem não treinou, pega a orientação, pega o teu livro lá, dá uma olhada no caderno aula, tem várias questões em que foram trabalhadas o dispositivo prático de Brio-Ruffini, que ajuda na divisão, e a gente brinca, né, e fala que abaixa 1 grau do polinômio se você tem uma das raízes e faz o dispositivo prático de Brio-Ruffini. Para ajudar os polinômios, também temos as relações de Girardi. As relações de Girardi, principalmente o polinômio de grau 3, né? Você lembra quais são as relações de Girardi? Vamos pensar no polinômio de grau 3, né? São aquelas relações que você tem a soma das raízes, a soma delas no produto 2 a 2, então vai x1, x2 mais x3 é a soma das raízes. O produto delas 2 a 2 é a soma de x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. E o produto das 3 raízes. O que é mais comum? Aparecer a soma delas, que é menos b sobre a, e o produto delas, pensando no grau 3, né, x1 vezes x2 vezes x3, o produto delas é menos d sobre a. Então aí você tem as relações de Girardi pros polinômios, né? Então, quando eu falo aí o grande tema de álgebra, eu já incluí o polinômio que vai aparecer lá embaixo. Agora, para álgebra, para aritmética, o que mais a gente tem que pensar? Razão, proporção, tem que saber fazer a regrinha de 3.
Na FUVEST, tomar cuidado que nem sempre vai cair aquela regrinha de 3 simples, tá? Então, cuidado com a montagem da regrinha de 3, se ela for uma regrinha de 3 composta, ou então se as relações e as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E para finalizar esse tema aritmética aí, eu acho bom a gente lembrar, primeiro, que você tem que ler com muita atenção os enunciados, porque a questão, você olha uma questão desse tipo e você fala, essa questão é fácil. Então você tem que ler com muita calma o enunciado. Dica, grifa as informações mais importantes. Então se o cara te dá uma informação lá, um dado, X pessoas trabalham durante 8 horas, marca o número X, destaca 8 horas para você conseguir montar a tua regrinha de 3. Se precisar de um sistema, eu sei que, às vezes, na hora que você está fazendo a prova ali, falta espaço para você escrever algumas coisas. Mas o que é mais comum? O que mais aluno gera dúvida? Eu estava montando ali, eu estava montando o sistema e eu chamei de X e Y, mas eu não sei se X era a idade da mãe e Y era a idade do pai, ou se X era a idade do pai e Y era a idade da mãe. Uhum. Então tem que tomar muito cuidado na hora que você for montar. Então, ou você escreve ali X, idade do pai, Y é a idade da mãe. Para você, se em algum momento você tiver a dúvida, você volta onde você anotou e sabe... Tá lá o seu cabeçalho. Tá lá a informação inicial no seu cabeçalho ali. Isso é fundamental. Nando, o que eu sugiro e o que eu gosto de fazer. Se eu vou falar um probleminha, idade de pai e idade de mãe. Ao invés de chamar de X a idade do pai e Y a idade da mãe, eu chamo de P a idade do pai e M a idade da mãe, para eu não ter essa dúvida, eu não precisar escrever no meu cabeçalho ali. Você já sabe do do pai. Eu já sei, quando tem P é a idade do pai, quando tem M é a idade da mãe. Boa. E aí a informação pode ser, se o enunciado te pedir a soma das idades, ou o produto, ou a subtração, ou a idade da mãe, a idade do pai, você já faz automaticamente ali dessa forma. Acho que essa é uma dica legal pro aluno, para a aluna aí do H Plus saber como identificar a variável que ele colocou ali para montar o sistema, para montar a equação, para montar a regrinha de 3, o que for. Que às vezes ele até já sabe, mas ele se confunde no meio do caminho, né? E aí perde tempo voltando no enunciado ou no início da questão para ver o que ele estava fazendo, qual foi a ideia que ele teve naquele início de questão. Não é que ele não sabe fazer, ele se confundiu ali no meio do caminho, enfim. Exatamente. Aí não sabe o que ele queria achar e volta e perde tempo. Então, se ele já tem ali o P, a idade do pai, e a M, a idade da mãe, ele já segue o problema tranquilamente. E cuidado com os espaços, tá? Eu vou refazer essa dica. Cuidado com os espaços. Se você tiver pouco espaço na prova que você tem, toma muito cuidado com a hora que você for dar o nome para a variável. Isso é muito importante. Ou marca, ou faz como eu disse, dá um nome aí com a letrinha inicial da coisa que você quer descobrir lá na hora da prova. Se o carrinho é C, se for mesa é M... Exatamente isso. Uma outra situação que a gente tem também são as questões de porcentagem, né? Porcentagem está na prova. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo ali, tem a incidência em porcentagem. Está aí porcentagem, é divisão por 100. Então, é comparação com o todo. Então, questão de porcentagem, toma muito cuidado, tá? Não só porcentagem simples, mas com acréscimos, descontos e juros compostos. Lembra aquela historinha, você vai dar um aumento, você vai multiplicar por 1 mais o percentual de aumento. Você vai dar o desconto, você vai multiplicar por 1 menos o percentual de desconto. Juros compostos é juros sobre juros, então você vai multiplicar, você não vai somar nada, você vai acabar multiplicando os acréscimos sucessivamente. Isso aí nunca sai de moda, Nunca sai de moda, principalmente na FUVEST. Até porque também, né, tem coisa mais próxima da realidade que... o dia a dia, né? Uma questão super contextualizada aí e do dia a dia, é isso. Sim, sofria com os juros compostos. Mais alguma coisa aí? Não, essa primeira parte acho que tá bom. E então o próximo ali 20%, 20,5% geometria plana. Geometria, né? Geometria plana e espacial, né? E analítica. Vamos colocar tudo num pacote só? Bora. Geometria. As 3 aí, né, formam o combo da geometria. Eu vou destacar primeiro a analítica, porque como eu falei de equação de reta, né?
é o que mais cai na prova da FUVEST. Analítica? Tá? Na parte de geometria analítica é montar a equação da reta. Tá. Então, você tem que saber montar a equação da reta. Tem problemas que você consegue fazer por geometria analítica e por função do primeiro grau. Agora, tem problemas que você vai conseguir só resolver com geometria analítica, porque como caíram questões nos últimos anos, você precisava da reta para calcular distância de ponto à reta ou distância entre pontos, isso é muito importante, distância entre dois pontos, e para você calcular o coeficiente angular da reta. Então, para você saber aí a ideia de coeficiente angular, você precisa montar a equação da reta na parte de geometria analítica. Lembrando, né, que retas paralelas, retas que não se cruzam, elas têm o mesmo coeficiente angular. Tá? E retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o oposto do inverso do coeficiente angular da outra. Vou repetir. Não, por favor. O coeficiente angular de uma é o oposto do inverso do coeficiente angular da outra. O que é o oposto do inverso? Pois é. Oposto, troca o sinal. Inverso, inverte. Então, se duas retas são paralelas e uma tem coeficiente angular 2, troca o sinal, menos, inverte 1 sobre 2. Então, o coeficiente angular da outra é menos meio. Se uma é 2, a outra é menos meio. Se uma é 3, a outra é menos 1/3. Se uma é menos 5, a outra é 1 sobre 5. Sempre assim, troca o sinal e inverte. Por isso o oposto do inverso. Perfeito, entendi. Juro que eu entendi. Então tá bom, eu acho que ficou claro. Sim. Essa é a parte mais importante da geometria analítica, tá? A distância entre pontos e montar a equação da reta. Muito, muito, muito legal. Agora, a parte de geometria plana e espacial, né? Geometria plana, semelhança de triângulos. Toma muito cuidado aí com semelhança de triângulos. Às vezes os triângulos, eles não estão, quando você enxerga a semelhança, eles não estão bonitinhos ali, como aquele primeiro desenho clássico, né? O triângulo está aqui, vamos pensar num triângulo retângulo, a hipotenusa está aqui, o outro está da mesma forma. Às vezes o triângulo vem virado. Uhum. Então você tem que rotacionar esse triângulo, colocar na mesma posição para fazer a semelhança entre eles, tá? Fazer a razão aí de semelhança. E já entrando, né, também na geometria, misturando, já que eu falei de semelhança, vamos pensar na relação entre áreas e volumes, que é a ideia principal de geometria espacial. Eu ia perguntar sobre isso mesmo, ainda cai? Cai. Volume é muito, muito, muito importante você saber lidar com os volumes, né? E quando você trabalha a razão de semelhança entre figuras planas e espaciais, você tem que se ligar. Se você está trabalhando uma unidade em centímetros, se você está fazendo a razão de semelhança entre os lados de um triângulo, por exemplo, a razão de semelhança é em centímetro para um, centímetro para outro, metro para um, metro para outro, decímetro para um, decímetro para outro. Agora, se você estiver trabalhando em áreas, área é a medida ao quadrado. Então, você tem a razão de semelhança dos lados ao quadrado é a relação de semelhança entre as áreas. Consequentemente, o volume, metro cúbico, decímetro cúbico, litro, você já joga a razão de semelhança dos lados ao cubo, para você ter a razão de semelhança entre os volumes. Então, toma muito cuidado. Razão de semelhança entre lados, razão de semelhança entre áreas, razão de semelhança entre volumes. Tá? Então, se você tem a razão de semelhança dos lados, você eleva ao quadrado, você tem a razão de semelhança das áreas. Se você tem a razão de semelhança entre os lados, você eleva ao cubo e tem a razão de semelhança entre os volumes. Então, é mais ou menos essa ideia. Área é muito importante, área de triângulo, área de quadrado, exercícios clássicos. Aí eu vou para plano e espacial, né? Uhum. Área e volume. Às vezes eles colocam uma figura dentro da outra. E ele quer uma subtração das áreas. Sim. Ou ele faz um desenho e achura uma parte lá, pinta uma partezinha e pede aquela área. Você tem que fazer a área de dentro, área de fora, menos a área de dentro. Isso vale para volume também. Pô, sei lá, às vezes, quantas questões aí acho que vocês já fizeram? Uma caixinha, pode ser um cubinho, com uma esfera lá dentro. E ele quer saber quanto de você colocou. Isso vale para física também, tá? Química. Quanto você joga uma esfera dentro de um cubo. Um cubo estava cheio de água, você coloca uma esfera, vaza a água. Qual foi o volume de água que transbordou? É o volume da esfera. Então aí você faz o volume do cubo menos o volume da esfera, você tem o volume de água que ficou dentro do cubo.
Um exemplo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas relações entre volumes, figura uma dentro da outra, ajuda bastante também a você ter essa ideia, não só para matemática, mas para física e química também, quando tiver trabalhando essas situações. E ainda tem, você foi falando, eu fui pensando assim, ainda tem, ele dá algo lá em metro quadrado e a resposta quer saber em centímetro, sei lá. Isso, transformações de unidade. Isso, conversão de unidades. É importante você ter essa linha da transformação na tua cabeça. Então, você quer jogar de centímetro para metro, de metro para quilômetro, centímetro quadrado para metro quadrado para quilômetro quadrado, centímetro cúbico para metro cúbico para quilômetro cúbico. Você tem que tomar cuidado quando você for transformar essas unidades. Isso também é muito importante para a física, né? Caramba, química. Para química, para transformar a unidade, é bom você ter essa linha. Na matemática também. Também. Na matemática pode aparecer, ele te dá uma informação em centímetro e a resposta está em metro. Então você tem que saber transformar. Isso aí não para nunca, né? Não para mesmo. E aí, mais algo? Não, acho que essa parte aí é a mais importante. Que a gente de tudo tem aqui. Agora vem os picadinhos aí, né? Os menores percentuais. Vamos pegar aí de probabilidade para baixo. 1, 2, polinômios eu já falei, né? Então vamos pegar probabilidade, trigonometria, sequências, né? PA e PG, sistemas e análise combinatória. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 temas que normalmente 4 deles estão na prova. Em algum momento, 4 desses 5 vão aparecer. Já teve prova que caiu tudo, caíram os 5 temas, teve prova que não. Normalmente aí, quando cai probabilidade, não cai análise combinatória, mas são temas clássicos da FUVEST. Probabilidade caiu na prova passada, né? Então você tem que saber que probabilidade é de acontecer alguma coisa e aquilo que te interessa, dividido pelo número total de possibilidades. Então, é a tal divisão do número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, né? Então, toma cuidado. Exemplo do dado. O dado tem 6 faces. Qual é a probabilidade de cair a face 3 voltada para cima? Sim. É uma face 3 em 6 possíveis. Então, é 1/6 a probabilidade. Moeda, cara e coroa. De retirar bolas da urna. Você tem que saber também aquela historinha velha, história que vale para biologia também, a regrinha do E e do OU, lá em genética. Você estava lembrando disso. Quando você faz o E, os eventos acontecem ao mesmo tempo, você os multiplica. Quando você fala ou vai acontecer uma coisa ou a outra, você tem que somar as possibilidades. E aí, também lembrei uma questão até de biologia, mas era de matemática, na verdade. Que era, sei lá, tem todos os bichinhos, né, todos os animais ali numa urna, X artrópodes, Y cordados, enfim, qual que é a probabilidade de você tirar 3 artrópodas? Isso. Aí você tirou um, aí depois já não tem mais o outro, tem essas paradas, tem, né? A gente fala que quando você vai tirar alguma coisa de uma urna, de uma sacola, há a mudança do espaço amostral em cada retirada. Isso. Então, por exemplo, você tem 5 artrópodes, tá certo? Tá certo. 5 artrópodes. Ou artrópoda. Se você quiser em latim ou em português. Não, tudo bem. Tem 5 artrópodes. Num total de 10, a chance de você tirar um na primeira retirada é 5 em 10. Só que quando você tira um, você não já jogou fora. A tua urna não tem mais 10 bichinhos. A tua urna tem 9. E o número de artrópodes, como você já tirou um, não é mais 5, é 4. É 4 para 9. Então, a sua segunda retirada, a chance da segunda retirada é 4 em 9. E assim sucessivamente. Só toma cuidado, foi bom você ter falado isso, que eu nem ia falar. Só toma cuidado se no enunciado ele coloca lá, vamos retirar bolas de uma urna com reposição. Se ele fala com reposição, você tirou a primeira, mas ela volta. Sim. Então, aí você vai tirar de novo, aí o teu espaço amostral não muda. Então, se tem a expressão lá com reposição... Eu vou tirar a bola vermelha, aí depois ele quer uma bola vermelha e uma bola azul. Vai jogar de novo a bola vermelha para a urna e ela continua com 10 bolas. Um exemplo de 10, vai. Saquei. Entendeu? Então, e se tiver a expressão sem reposição, que é o clássico, né? Sem reposição, aí você fez a primeira retirada, jogou fora, mudou o espaço amostral. Essa é a ideia da probabilidade. Eu falei da regrinha do E e do OU, né? Só toma cuidado em probabilidade
com exercícios em que tem, vamos dizer assim, coisas simultâneas. Você manja aquele tipo de questão em que você vai pegar o conjunto A e o conjunto B, e tem um espacinho ali que a bolinha, a intersecção existe. Então, o elemento ele faz parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Sim, conjuntos. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, a probabilidade de você tirar A ou B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção. Porque a intersecção ela não pode ser contada duas vezes. Ela faz parte do A e faz parte do B. Então, o OU é um OU com asterisco aí. Por quê? Não basta somar. Se houver a intersecção entre os conjuntos, você tem que tirar uma vez para ele não ser contado duas vezes. E com toda certeza vai ter uma alternativa lá contando. Com toda certeza. Muito provavelmente alternativa A ainda. E assim, Kim, a questão de probabilidade tem uma questão que é clássica no lançamento de dados, principalmente quando você lança 2 dados simultaneamente. Tem um tipo de questão que é clássica, que é montagem do espaço amostral. Quando você joga um dado, eu falei no comecinho, quando a gente falou da probabilidade, quando você joga um dado, o espaço amostral são as 6 faces do dado. Agora, quando você joga 2 dados, você está jogando um dado e o outro. Então, você vai multiplicar o espaço amostral de um com o espaço amostral da outra. Então, são 36 as possibilidades que você tem para montar parzinhos, vamos dizer assim, do dado 1 com o dado 2. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muita gente fala, Nando, então basta eu somar, são 6 possibilidades para um, 6 possibilidades para outro. Vou somar, vão ser 12 possibilidades. Não. E uma dica que eu dou é montar o quadro. Quando você monta o quadro, mesmo às vezes faltando tempo, quando você monta o quadro, você tem que tomar muito cuidado, porque você vai ter todos os parzinhos ali. Então, você faz dado 1, coloca as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dado 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você faz 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5 e 1 com 6. Então, só para o dado 1, você tem 6 possibilidades. Para a face 1 do dado 1. Para a face 2, você tem mais 6 possibilidades. Para a face 3, mais 6. Para a face 6, mais 6. Ou seja, são 36 parzinhos no lançamento de 2 dados. Então, você multiplica. Putz, achava na minha cabeça ia ser 12. São 36. E aí ele vai falar, qual é a probabilidade de obtermos soma 8? Aí você tem que ver quais são as situações de soma 8, né? Então, pode ser 2 com 6, pode ser 6 com 2, pode ser 3 com 5, pode ser 5 com 3, pode ser 4 com 4. Então, aí você vai calcular a probabilidade. Meu pai amado. Aí, Gostou, Pedrinho? A parte de probabilidade, eu acho que é basicamente isso. E ela aparece na biologia também, né? Na parte de genética, na hora de calcular Sempre. alguma coisa lá, vai pedir a probabilidade. E mais simples que mais isso, simples, né? mais simples. E a parte que anda junto aí com probabilidade, né? Pra gente juntar em temas, é a análise combinatória. Que é o último aí que cai 1,56% aí aproximadamente. Análise combinatória, a ideia de princípio fundamental da contagem, vale a regrinha do A e do O, e arranjo e combinação. Isso é muito importante vocês lembrarem, né? Arranjo, você vai montar por arranjo. Quando a ordem a escolha, né? A ordem de escolha dos elementos ali alterar o resultado final, é arranjo. Quando a ordem de escolha dos elementos não altera o resultado final, aí é combinação. Exemplo, vamos dar um exemplo bem classicão aí. Formação de números de 2 algarismos distintos. Como é que eu sei se importa ou não importa a ordem? Escolhe 2 exemplos assim bem simples. 2 algarismos, 2 e 3. Se eu escolher primeiro 2 e depois o algarismo 3, eu vou formar o número 23. Só que se eu trocar a ordem de escolha desses mesmos algarismos, ou seja, se eu escolher primeiro 3 e depois escolher o 2, eu formei o número 32. O número 23 é diferente do 32, ou seja, a ordem de escolha dos elementos alterou o resultado final. Então é arranjo. Quando não importa a ordem. Se eu chego para você e falo assim, vamos aproveitar que a gente está no clima de Copa. Kim, quem são os 3 melhores jogadores da seleção brasileira? Fala para mim aí, 3 jogadores da seleção, vai. De verdade? De verdade. Neymar, Vini Júnior e... Putz, tá difícil ali, hein? Casemiro?
Casimiro. Acho que o cara é São Paulino, hein? É. Você é São Paulino? Corintiano, Matheus, tá bom. Escolheu o Casimiro, tá bom. Tá bom. Então vai, repete aí, fala essa ordem pra mim. Neymar, Vini Júnior e Casimiro. Ó, o Kim acha o Neymar, o Vini Júnior e o Casimiro os 3 melhores jogadores da seleção brasileira. Aí eu falo assim, não, Kim, os 3 melhores jogadores da seleção brasileira são Casimiro, Neymar e Vini Júnior. Mudou alguma coisa? Não. Por quê? Eu mudei a ordem de escolher os 3 melhores, mas o grupo formado é o mesmo. A gente sabe que a gente está falando dos 3 melhores jogadores da seleção. Diferente de ordenar. Perceba que eu não perguntei para você quem é o primeiro melhor, quem é o segundo melhor, quem é o terceiro melhor. Entendi. Eu pedi para você colocar tudo num grupo só. Os 3 melhores. Então, o grupo da escolha, Neymar, Vini Júnior e Casemiro, é o mesmo grupo que eu escolhi, Casemiro, Neymar e Vini Júnior. Deu para entender essa diferença? Sim. Número importa a ordem. Formação de grupos de pessoas não importa a ordem. Só toma cuidado com a formação de grupos de pessoas se não tem essa parada de escolher primeiro um, segundo outro, terceiro outro. No caso do nosso exemplo, é o primeiro melhor, o segundo melhor e o terceiro melhor. E para fechar a análise combinatória, as permutações, né? Quando você vai fazer permutação, é a troca dos elementos de lugar. Então, presta muita atenção, volta lá na tua apostila, se você não lembra, formação de grupos, quando você vai escolher pessoas para sentar numa fileira, por exemplo, num determinado lugar. Você vai ao cinema, tem 6 ali pessoas que tem 6 lugares para escolher. De quantas formas distintas elas podem sentar ali. Então você vai fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 6 fatorial. Você pode ir mexendo as pessoas de lugar que vai alterar a ordem ali das pessoas na cadeira. Agora, por exemplo, você fala assim, ó, tenho 6 pessoas, dentre elas o Nando e o Kim. E o Nando e o Kim querem sentar sempre juntinhos. A gente vai ficar sempre um do lado do outro. Então a gente vai juntar os dois como um só e trocar de lugar entre a gente. Porque quando eu sento numa poltrona e você senta à minha direita, é uma configuração. Quando eu sento numa poltrona e você senta à minha esquerda, é uma outra configuração. Então eu tenho que fazer a permutação entre nós dois, a troca entre nós dois de lugar, e a troca de nós dois com as outras 4 pessoas, como se fôssemos uma pessoa só. Então, ao invés de você fazer o 6 fatorial, que é a troca de todo mundo de lugar, quando junta 2, troca os 2 de lugar, 2 fatorial. Com as outras 4, a gente trabalha como se fôssemos 5 pessoas. Então, faz 2 fatorial vezes 5 fatorial. Essa é uma questão bem legal aí. A FUVEST gosta muito desse assunto de agrupar dentro das permutações. O que faltou? Ou não, tem mais coisas? Eu acho que de probabilidade e análise combinatória é isso mesmo. Agora vamos para trigo, né? Trigonometria. Assunto aí meio temido pela galera. Isso. Mas trigonometria, assim, o que mais aparece é a trigonometria no triângulo retângulo. Então saiba aí seno, cosseno e tangente, saiba trabalhar com isso no triângulo retângulo e saiba os arcos notáveis, né? O valor de seno, cosseno e tangente de 30 graus, 45 graus e 60 graus, que são os 3 arcos notáveis da trigonometria. Clássica musiquinha. Musiquinha, mas não vamos cantar aqui, né? Não. Vale a pena. Obrigado. 2, 3, 3, 2, 1. Isso, tudo sobre 2, raiz de 3. Não, chega. Ó, outra coisa que pode aparecer, você saber trabalhar com expressões, né? Então, substituir algumas situações, a gente falou de seno, cosseno e tangente, mas pode aparecer cotangente, cossecante. Meu pai amado. Então você tem, e secante. Então você tem que saber, por exemplo, que a cotangente é o inverso da tangente. Você tem que saber que a secante é o inverso do cosseno. Você tem que saber que a cossecante é o inverso do seno. E aí, tentando trabalhar sempre com uma função trigonométrica só na expressão para você poder simplificar. Normalmente é uma divisão, aí o que aparece em cima simplifica com o que aparece embaixo. Se aparecer uma equação trigonométrica, a resposta vai na bolinha, na circunferência trigonométrica. Mas para chegar na bolinha, você tem que estar com todo mundo ou em seno, ou em cosseno, ou em tangente. O mais comum é a gente jogar todo mundo para seno e cosseno na hora de montar aí a equação final para dar a resposta na bolinha. A resposta, presta atenção, a resposta da equação trigonométrica, ela está na bolinha. Então, a resposta não é seno de x, a resposta não é cosseno de x. Se ele pedir o conjunto de solução da equação, a resposta é quem é o x ou quem é o y. Então, x é um arco, é um ângulo, seja ele em graus ou em radianos que
são os mais cobrados aí pela FUVEST. Foi? Polinômio já foi, trigonometria foi. Polinômio, agora faltam sequências e sistemas lineares, né? Para encerrar aí esses dois teminhas aí, sequência, PA, progressão aritmética, PG, progressão geométrica. Ó, é muito importante, sugiro aí, se você tá com tempo, monta, se você não montou ainda, monta o que você sabe de PA na parte de cima da folha, pega uma folha, dobra ao meio, parte de cima, parte de baixo. Coloca PA na parte de cima, coloca PG na parte de baixo. Só para você sacar que as coisas acontecem da mesma forma, só que em uma você vai multiplicando uma constante para a direita e a outra você vai somando uma constante para a direita. Na que você multiplica para a direita, automaticamente você divide andando da direita para a esquerda. E se você está somando andando para a direita, automaticamente você está subtraindo da direita para a esquerda. Quando eu falo uma constante, isso pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo. É a razão da progressão aritmética, é a razão da progressão geométrica. Então, progressão aritmética é uma sequência que, quando você escolhe um termo qualquer e começa a somar uma constante para chegar no próximo termo, essa constante é a razão. A razão, basicamente, é obtida fazendo um termo menos o anterior. Você pode escolher qualquer termo da tua sequência menos o primeiro, escolhe qualquer termo da tua sequência, pega um termo, subtrai do anterior, você tem a razão da PA. Consequentemente, na progressão geométrica, que é uma sequência que você vai multiplicando uma constante para a esquerda, escolha qualquer termo a partir do segundo, faça o termo dividido pelo anterior, que você tem a razão da progressão geométrica. Então, bota isso. É a mesma coisa. Só que você tem que mudar duas coisas. Duas situações. O que é mais, ou seja, o que você soma na PA, é vezes na PG. Você multiplica na PG. Sim. O que é menos na PA, o que você subtrai na PA, é divisão Isso na PG. Cai num gráfico assim ou não? Não, ele vai te dar uma sequência e ele vai pedir alguma coisa dentro daquela sequência. Ou para descobrir um termo, ou para saber quantos termos tem, ou a soma de todos os termos. É basicamente isso que aparece na progressão. E aí você tem que se ligar que quando você tem 3 termos em progressão aritmética, o termo do meio é a média aritmética de todos os caras, dos 2 caras que estão ao lado dele. Então você tem 3 caras consecutivos. Para você chegar no termo do meio, caso você não tenha, basta você somar os 2 do lado dele e dividir por 2. Média aritmética. Soma 2, divide por 2. Na progressão geométrica, por isso o nome, a cada 3 termos, se você quiser descobrir o termo do meio, ele é a média geométrica dos caras que estão do lado dele. Então tem que ter isso bem claro na tua cabeça. Na prática, a gente faz o termo do meio, na PA, soma os 2 do lado e divide por 2. Na progressão geométrica, o quadrado do termo do meio é a multiplicação dos caras que estão exatamente do lado deles. E quando você tem... Isso é para quando a sequência é dada, né? Quando a sequência não é dada, o que você tem que fazer? Você chama o termo do meio de x. Quando anda para a direita, é x mais a razão na PA, x menos a razão à esquerda. Quando você tem na PG, o termo do meio é x, o termo à direita é x vezes a razão, o termo à esquerda é x dividido pela razão. Porque na PG você anda para a direita multiplicando, para a esquerda dividindo a constante. Então esse é um parâmetro bem legal de comparação. Então fazendo essa folha, vou repetir aqui só para deixar claro, tá? Vamos fazer uma geral da PA? Ó, na PA, progressão aritmética, razão, normalmente a gente chama de R, é a subtração de um termo pelo seu anterior. Se a sequência for dada, você pode falar que o termo do meio é a soma dos caras que estão ao lado dele dividido por 2, média aritmética. Se você não tem a sequência, chama de x o termo central, x mais r o cara à direita, x menos r o cara à esquerda. Na PG, a razão, que normalmente a gente chama pela letra Q, a razão é escolha qualquer termo a partir do segundo, o termo que você escolheu dividido pelo anterior é a razão. Se a sequência é dada, o termo do meio ao quadrado é a multiplicação dos caras que estão do lado dele. Cada 3, né? O termo do meio ao quadrado é a multiplicação dos caras que estão do lado dele. E quando a sequência não é dada, você faz x vezes a razão Q,
o termo à esquerda, x dividido pela razão q. Essa é a diferença aí que eu gostaria que vocês colocassem na folhinha dividida ao meio para ter essa visão no macro aí de como funciona. E aí, o que falta? Sistemas lineares. Sistemas lineares. O sistema é assim, ó. Nessa classificação de sistemas lineares, você tem que enxergar que normalmente, quando aparece um sisteminha, é para você descobrir ou discutir em cima de um parâmetro, né? Então é aquela paradinha lá que você tem que lembrar. Sistema possível indeterminado, sistema possível indeterminado e sistema impossível. Normalmente, o que você faz? Você vai pegar o sistema, mas fique atento, tá? Se o sistema for XY ou XYZ, você tem que ter a noção que para você começar a discutir o sistema, todo mundo que tem XY ou XYZ, à esquerda da igualdade em todas as equações, e todo mundo que não tiver, que for termo independente, que não tiver X, Y e Z, à direita da igualdade. Então tem que estar assim, por exemplo, x mais y menos z igual a 3. Variáveis de um lado, elementos sem variáveis do outro. E aí, quando você pega o sistema, se ele for 2 por 2, 3 por 3, calcula o determinante dos coeficientes das variáveis. Então você monta o determinante lá 3 por 3. Se o determinante for diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Então, determinante diferente de zero, você consegue achar o conjunto de solução do sistema. Agora, se o determinante for diferente de zero, ou o sistema é possível e indeterminado, ou seja, eu consigo saber que ele tem raízes, mas eu não as acho, ou o sistema é impossível, aí não tem conjunto de solução, não. O conjunto de solução é vazio. Tem conjunto de solução e o conjunto de solução é vazio. É basicamente isso que aparece aí na hora de você discutir o sistema. E assim, em mais de 70% das questões, se você calcula o determinante e ele for diferente de zero, você já mata o problema ali, né, nessa situação. Você nem precisa discutir mais o sistema. Isso eu estou falando para a primeira fase, né? O que a gente está discutindo aqui é FUVEST primeira fase. Isso. Na FUVEST segunda fase, aí a gente vai ter um outro papo lá na frente, em que a gente vai colocar esse sistema para uma outra discussão aí. Mas para essa primeira fase, essa historinha já está valendo, é que eu acabei de falar. Ainda bem que a galera da MED, né? Pelo menos que a gente trabalha, não vai pegar essa parte da segunda fase. Quando eu falo segunda fase, eu quis dizer prova dissertativa, né? Então, sim, prova dissertativa como a Unifesp, por exemplo. Entende? Acho que de matemática, para a galera da média, é a mais temida. Exatamente. Aí pode ser que apareça alguma coisa desse tipo, mas que eu sei que você vai me convidar aqui para vir falar de Unifesp, então, com toda certeza, no momento da Unifesp, eu venho aqui e a gente aborda essas ideias. Assim, não precisa nem convidar, já sabe que vai. Pô, é um prazer estar aqui, cara. Mais alguma coisa? Não? Fechou? Fechei, Kim. Matemática na prova, essas são as incidências e os assuntos que mais aparecem. Repete aí, tudo que a gente falou. Quanto tempo deu, Matheus? 43. Pô. Eu falei que ia fazer em 20 minutos, falei em 43. Quais foram todos os temas abordados em 43 minutos? Ó, vamos tentar lembrar aqui que eu falei tanta coisa. Funções, primeiro e segundo grau. Polinômios, toma muito cuidado com os polinômios. Parte de aritmética, razão, proporção, regra de 3 e porcentagem, tá? Cálculos ali envolvendo porcentagem. A parte de geometria, a gente falou de geometria plana, espacial e analítica. Analítica, equação da reta e distância entre pontos, muito importante. Para geometria plana e espacial, toma muito cuidado com semelhança de triângulos, áreas de figuras e volumes de figuras. Então, quando tem uma figura dentro da outra para cálculo de áreas, quando tem uma figura dentro de outra para cálculo de volumes, saber essa diferença aí, tá? E depois a gente falou de probabilidade e análise combinatória, trigonometria, que são os assuntos aí que caem, mas tem um percentual menor, né? Então, probabilidade e análise combinatória, aí trigonometria, polinômios, que eu já falei, né? A PA e PG, que são as sequências, e os sistemas lineares aí, que é o assunto que a gente encerrou. Fechou. Beleza? É isso. Então, Bandito, muito obrigado. Kim, eu que agradeço. Sempre um prazer. Nos próximos estarei aí. Posso dar uma boa prova pra galera aí? Por favor. E pede pra seguir aí e tal. É que eu não sou muito dessas de youtuber assim, né?
É tipo, mãe, tem. tô na Globo, eu não... Tenta. Tá. Segue aí o H Plus Tá On no Spotify, no YouTube, dá um like, ativa o sininho, que assim que tiver, pintou notificação, sabe que tem gol do Rony. Não, pintou notificação, saiba que tem algum episódio novo aí do H Plus Tá On, tá bom? Pra você aí, aluno, aluna do H Plus, uma boa prova. Faça a prova com calma, leitura criteriosa, destaque os valores dados, as informações importantes e organização na montagem do problema, tá? É só mais uma prova de matemática, eu tenho certeza que você está preparado, que você está preparada e vai tirar de letra, tá bom? Beijinho, uma boa prova, a gente está aqui na torcida por vocês. Valeu Kim. Nandito, obrigado, valeu Matheus. Até a próxima, fiquem atentos. Siga no Instagram também, né? Ah, não falei do Instagram. Não falou. @HPlusMed. Isso. É isso, fechou. Valeu, Nandito, obrigado, valeu. Beijo.